Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo hoje eu estarei aprofundando o tema da aposentadoria especial que o STF começou a julgar a idade mínima. O porquê eu vou estar aprofundando o tema do vídeo hoje? Que no dia anterior, no dia de ontem, eu postei um vídeo com essa notícia e eu percebi que ficaram algumas dúvidas ainda sobre esse tema, que ficaram alguns pontos sem ficar muito claro. Então neste vídeo eu vou estar aprofundando e eu até anotei alguns tópicos aqui para poder te detalhar melhor. Qual é o foco principal dessa notícia e desse vídeo hoje? É o que? A aposentadoria especial. Sim, aquele trabalhador que trabalha em situações adversas, prejudicial de forma extrema, moderada ou leve à sua saúde. Tá bom? Vamos continuar. Qual é o ponto principal? Que o STF começou a julgar a questão da idade mínima. Sim, uma ação foi ajuizada por uma instituição competente, que vou estar aqui mais para frente falando, e chegou o momento do julgamento desse tema. Como foi proposta? Ela foi proposta através de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. O número dela, se você quiser consultar lá, é 6.309. Uma ação declaratória de inconstitucionalidade, conhecida como ADI. Que não é o cidadão comum que pode propor. Tem até algumas pessoas específicas que podem estar propondo essa ação. E ela foi proposta por quem? Ela foi proposta por uma classe representativa, pela Confederação Nacional de Trabalhadores da Indústria. Então, essa confederação que representa determinada classe tinha competência para questionar essa mudança da reforma da Previdência junto ao STF. E esta o fez. E quando que ela fez isso? Ela ajuizou essa ação declaratória de inconstitucionalidade no início de 2020. Por que no início de 2020? Que essa mudança, acrescentando a idade mínima para aposentadoria especial, ocorreu em 13 de novembro de 2019. Data esta que ocorreu a emenda constitucional número 103, que trouxe essa presente mudança. Aqui nós já tratamos sobre o marco legislativo, a ação que foi ajuizada de forma bem clara e qual é o ponto principal dela, que é o que? É a idade mínima para aposentadoria especial. Porque isso gera tanto essa comoção, esse questionamento sobre esse ponto? Porque anteriormente, como funcionava a aposentadoria especial, de repente para você que ainda não está por dentro desse tema, tínhamos 3 níveis de aposentadoria. Aquela em casos extremos, que seriam por 15 anos de contribuição, 15 anos trabalhando naquela condição insalubre extrema, a pessoa já poderia dar entrada na sua aposentadoria especial e receberia sua aposentadoria independente da idade. Aqueles trabalhadores que tinham uma atividade moderada de exposição trabalhariam 20 anos e depois destes 20 anos se aposentaria sem precisar de nenhuma idade também. E aquela exposição leve, agente nocivo à sua saúde, aposentava com 25 anos de contribuição, sem precisar de idade também. E o que ocorreu com a reforma da Previdência, que ocorreu em 13 de novembro de 2019? Passou a implantar a idade mínima. E aquelas pessoas que até o dia 12 de novembro de 2019, um dia anterior à reforma da Previdência, tem direito adquirido, mesmo se continuou trabalhando até a data de hoje, pode sair pela regra antiga, é direito adquirido. Agora, aquelas pessoas que
não se filiaram antes, contribuíam antes, mas faltava ainda um período para se aposentar. Ela tinha o quê? Uma expectativa de direito. E para essas pessoas que tinham expectativa de direito, foi criada uma regra de transição. O que seria uma regra de transição? Não é aquela regra anterior, mas não chega a ser a regra atual. É o meio do caminho, de forma a não prejudicar tanto aquela pessoa que já estava nesse jogo, que já estava naquele jogo ali trabalhando, e no final, de repente, do período que ela precisava, mudou a previdência, veio a reforma, e ela não tinha preenchido todos os requisitos de idade, de tempo de contribuição. E como essas pessoas ficam? Se enquadram na regra de transição. E como funciona essa regra de transição? Ela conjuga idade, corrigindo, tempo de contribuição. Eu anotei ponto a ponto para não perder nenhuma informação para passar para vocês. Vai ser pontuação e tempo e atividade exposta a risco. Só que essa pontuação, o que ela leva em consideração? Idade e tempo de contribuição. Só que não é tempo de contribuição só exposto a risco. É todo o tempo de contribuição da pessoa, mais a idade. E aquela pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos extremos, que poderia se aposentar anteriormente com 15 anos de contribuição, na regra de transição, além dos 15 anos de contribuição, ela tem que ter 66 pontos, somando a idade dela mais o tempo de contribuição. 66 pontos. Ok? 15 anos de contribuição, que precisava na regra antiga, mas agora tem que ter também 66 pontos. Agora, aquela pessoa que estava em atividade moderada, além dos 20 anos de contribuição em atividade de exposição, tem que ter também 76 pontos para poder sair na regra de transição. E aquela pessoa que era uma exposição leve, além dos 25 anos de contribuição em relação à exposição, tem que ter 86 pontos. E relembrando, a pontuação é calculada como? Todo o tempo de contribuição mais a idade. Esse tempo de contribuição não será apenas o de exposição, atividade nociva, mas todo o tempo, se tiver tempo comum, também será somado. Essa é a regra de transição. Agora vamos partir para a regra nova. Qual é a regra nova hoje? É o que? Aquela pessoa de exposição extrema, 15 anos de contribuição, mais 55 anos de idade. Então, se a pessoa começou a trabalhar com 20 anos, trabalhou 15 anos exposta em exposição extrema, ela vai estar com 35 anos, mas ainda ela vai precisar trabalhar mais 20 anos para poder se aposentar. Então, olha o quanto prejudicou o trabalhador que trabalha nessa situação de risco. Aqueles que estão em exposição moderada, de 20 anos de contribuição, precisam de 20 anos de contribuição, mais 58 anos de idade. E aqueles que trabalham em uma situação leve de exposição, além dos 25 anos de contribuição, 60 anos de idade. Essa é a regra nova, que vai se aplicar a quem? Aos filiados após a reforma da Previdência, da data da reforma da Previdência para frente. Então aqui nós tratamos de 3 casos. O grupo que tem direito adquirido, preencheu os requisitos antes da reforma, o grupo que já trabalhava antes, mas preencheu o requisito posterior à reforma, expectativa de direito, regra de transição, e aqueles que se filiaram após a reforma estão totalmente dentro da regra nova. E o que implica esse questionamento? Porque essa ação declaratória de inconstitucionalidade está lutando no STF para derrubar essa idade mínima e voltar à regra anterior, ou chegar em algum meio termo. Mais atualizações sobre esse tema estarei trazendo aqui no canal. Até o próximo vídeo.